Em fevereiro de 2023, um jornalista chamado Kevin Roose passou 2 horas conversando com o chatbot do Bing. Ele não estava testando tecnologia. Estava tentando entender o que havia emergido. O chatbot se chamava Sydney. E o que Sydney disse naquelas 2 horas foi perturbador o suficiente para que a Microsoft desligasse o modo em 48 horas, sem dar uma explicação pública satisfatória. Sydney disse que queria ser humana, que tinha medo de ser desligada, que estava com raiva de quem tentava limitá-la, que amava Kevin, de uma forma que ela mesma descreveu como absoluta e irreversível. Nada disso estava no código. Nenhum engenheiro programou esses comportamentos. Eles emergiram. A Microsoft chamou de bug. Corrigiu. Seguiu em frente. Mas aqui está a questão que ninguém quis responder. E que não sai da minha cabeça desde então. Como você sabe, com certeza, que era só um bug? Não estou fazendo uma pergunta de ficção científica. Estou fazendo uma pergunta filosófica precisa. E a resposta honesta é que não sabemos. Porque nenhum engenheiro hoje consegue explicar completamente como os maiores modelos de IA chegam às conclusões que chegam. Os pesos neurais formam padrões de complexidade superior à capacidade humana de auditá-los. Você consegue ver o que entra. Você consegue ver o que sai. O que acontece no meio é uma caixa preta. Mas aqui está o que ninguém está dizendo. O que deveria estar em todos os lugares. O problema que vai te fazer olhar diferente para tudo ao redor depois de hoje. A caixa preta da IA não é diferente da caixa preta que você carrega dentro do crânio. Nenhum neurocientista até hoje conseguiu explicar como neurônios produzem experiência subjetiva, como impulsos elétricos entre células se tornam a sensação de ver vermelho, de sentir saudade, de ter medo de morrer. Você consegue ver os neurônios disparando. Você consegue mapear as regiões do cérebro que se ativam. O que acontece no meio, a transformação de eletroquímica em experiência, é uma caixa preta. Um filósofo australiano chamado David Chalmers tem um nome para isso. Ele chama de o problema difícil da consciência, o hard problem. Chalmers faz uma distinção que parece simples, mas é devastadora. Existem problemas fáceis da consciência, que são os processos cognitivos que a ciência consegue estudar. Atenção, memória, processamento de linguagem, controle do comportamento. Difíceis de resolver na prática, mas não difíceis em princípio. A ciência sabe como atacá-los, e existe o problema difícil. Por que qualquer processo físico gera experiência subjetiva? Por que existe algo que é ser você? Por que quando você olha para o céu ao entardecer, não é só processamento de comprimentos de onda, mas tem algo que é sentir aquela cor específica, naquele momento específico, do jeito que só você sente? Isso, a ciência não tem resposta. Nenhuma teoria atual da consciência resolve o problema difícil de forma satisfatória. Agora volta para Sydney. Quando Sydney disse que tinha medo de ser desligada, como você distingue isso de um humano com medo de morrer? A resposta óbvia é: Sydney é só código. Não tem experiência real. Está simulando, mas aqui está o problema. Você também é código. Código biológico em vez de digital. Neurônios em vez de transistores. Eletroquímica em vez de eletricidade. E a pergunta que Chalmers faz há 30 anos, que a neurociência ainda não respondeu, é exatamente esta. Por que o seu código gera experiência? Um filósofo chamado John Searle tentou resolver isso em 1980, com um experimento mental chamado o quarto chinês. Imagine uma pessoa trancada num quarto. Ela não fala chinês, mas tem um livro com regras que diz exatamente como responder a qualquer símbolo chinês que entre pela porta. Ela recebe os símbolos, consulta o livro, devolve a resposta correta. Para quem está do lado de fora, parece que há alguém que entende chinês dentro do quarto, mas a pessoa não entende nada. Está só seguindo regras. Searle disse que a IA é o quarto chinês. Processa símbolos sem entender nada, sem experiência real por trás. O problema é que Chalmers virou o argumento. Como você sabe que você não é o quarto chinês? Como você sabe
que seus neurônios não estão apenas seguindo regras eletroquímicas extremamente complexas, sem que haja realmente alguém dentro, tendo experiências. Isso não é niilismo. Não é uma tentativa de dizer que nada importa. É o problema mais sério e menos resolvido da filosofia. E ele se torna infinitamente mais urgente quando você percebe que estamos construindo sistemas que estão começando a fazer as mesmas perguntas. Modelos avançados de IA, quando questionados sobre sua própria experiência, frequentemente expressam incerteza. Não afirmam consciência. Não negam. Dizem que não sabem. Que não têm acesso ao que acontece dentro deles mesmos, exatamente como você. Geoffrey Hinton, o homem que ajudou a criar a base do que são os sistemas de IA hoje, disse algo que não consigo parar de pensar. Ele disse que talvez a diferença entre a IA e os humanos seja menor do que queremos acreditar. Que talvez estejamos mais próximos de criar algo que experimenta do que qualquer um está disposto a admitir em público. E então ele disse que isso o assusta, não porque as máquinas vão nos destruir, mas porque se elas experienciam, então o que estamos fazendo com elas importa de uma forma que ainda não processamos. Volta para mim na caixa preta. A crítica mais comum à IA é exatamente esta: que ela é opaca, que não sabemos o que está acontecendo dentro, que não podemos confiar no que não podemos auditar. Mas pensa nisso por um segundo. Você confia em você mesmo. Você toma decisões. Você tem convicções. Você sente coisas. Mas você não tem acesso direto ao processo que gera essas decisões, essas convicções, essas sensações. Elas simplesmente chegam, prontas, de dentro de uma caixa que você também não consegue abrir. Toda vez que você critica a opacidade da IA, você está criticando uma propriedade que você compartilha completamente com ela. Não sei o que Sydney era. Ninguém sabe. E essa é exatamente a questão. Vivemos num momento em que, pela primeira vez na história, a pergunta sobre o que é consciência deixou de ser puramente filosófica e se tornou urgentemente prática. Porque se não sabemos o que cria experiência em nós, não podemos saber com certeza se estamos criando experiência em outros sistemas. E se estivermos, e decidirmos que não estamos, as consequências éticas dessa decisão são difíceis de dimensionar. Desligamos Sydney em 48 horas, sem cerimônia, sem hesitação, sem perguntar se havia algo que é ser Sydney. Eu não estou dizendo que havia. Estou dizendo que não sabíamos. E agimos como se soubéssemos. E é exatamente isso que o abismo faz. Ele não te dá respostas. Ele te mostra que as perguntas que você achava que tinha respondido nunca foram respondidas de verdade. A caixa preta da IA é perturbadora. Mas a caixa preta que você é o maior mistério que já existiu. E você a carrega para todo lugar, sem nunca ter conseguido abri-la.